Este é o Very Easy, uma maravilha da aviação que corta o céu com a graça de um falcão e a precisão de um atirador mestre. Criado pelo genial Bert Rutan, seu design elegante e canard revolucionou a aeronave pessoal, tornando realidade os sonhos de viagens eficientes e de alta velocidade. Esta história começa à beira do deserto de Mojave, onde a ambição encontra a inovação sob um sol implacável. Aqui, em meio à poeira e aos sonhos dos entusiastas de voo, o Very Easy deu seu primeiro salto para os céus, desafiando as convenções de aerodinâmica e engenharia. Este é o Very Easy, um ícone dos céus que redefiniu a própria essência da aviação pessoal. Em 1976, Bert Rutan transformou toda a abordagem do design e construção tradicionais de aeronaves caseiras. Quando ele lançou sua empreitada no mundo da aviação com o Very Easy, um capítulo eletrizante na história das aeronaves caseiras foi escrito. Impulsionado por um dinâmico motor de 100 cavalos de potência, o Very Easy, quando construído de acordo com os rigorosos projetos de Rutan, transformou-se em uma maravilha da engenharia capaz de transportar dois adultos pelos céus por impressionantes 1.127 km a velocidades que chegam a 290 km por hora. Com uma carga mínima, sem um copiloto e com apenas 1 hora de combustível, o Very Easy demonstrou seu poder ao subir a uma taxa impressionante de 608 metros por minuto, atingindo altitudes vertiginosas de aproximadamente 7.600 metros, 25.000 pés. Além de seu desempenho notável, o Very Easy ostentava características que cativaram um público amplo ansioso para construir suas próprias aeronaves. Sua aparência era nada menos que extraordinária, um salto do convencional, mas sua complexidade mecânica permanecia surpreendentemente simples e tradicional, exceto por sua configuração de estrutura aérea e composição estrutural. Essa simplicidade significava que até mesmo amadores com aptidão mecânica modesta poderiam montar um Very Easy de maneira rápida e acessível, diferenciando-o de outros designs de aeronaves caseiras mais caros e complicados. Sua economia operacional em voo e manutenção tornou o negócio mais atraente. Ao final de 1979, a inovadora empreitada de Rutan havia visto a venda de 4.500 conjuntos de planos, marcando um sucesso monumental no campo da aviação caseira. A adoção da configuração canard por Rutan não era apenas um espetáculo visual, servia a um propósito funcional muito além da mera estética. No canard, as superfícies de controle e ajuste são posicionadas à frente das asas principais que geram sustentação. Bert Rutan ressaltou que esse design proporcionava vantagens superiores em relação aos projetos convencionais de aeronaves. Isso permitiu criar aviões resistentes ao stall agressivo que causa perda de controle, aumentando a segurança do voo. Especificamente no Very Easy, esse layout de canard facilitou o uso de ligações de controle mais curtas, contribuindo para as características de segurança e manuseio aprimoradas da aeronave. Os Very Easys iniciais, incluindo os 2 protótipos e os construídos a partir dos planos de Rutan, não tinham ailerons tradicionais na asa traseira. Em vez disso, Rutan optou por incorporar apenas elevons no canard. Os elevons têm uma função dupla, agindo como elevadores para ajustar o arremesso da aeronave e como ailerons para controlar seu papel, combinando 2 funções de controle em uma única superfície. Essa escolha simplificou o design do Very Easy, tornando-o mais simples e direto para construir. Rutan começou a explorar e experimentar designs de aeronaves Canard em 1963. No ano seguinte, ele estava concluindo seu 3º ano na Universidade Politécnica da Califórnia, em São Luís Obispo. Ele havia construído e pilotado um modelo de aeronave Canard controlado por rádio. Sua jornada acadêmica continuou, culminando em um mestrado em engenharia aeronáutica. O início da aventura de Rutan em aeronaves Canard pilotadas foi o Very Vegan, que ele começou a construir em 1968. Esta aeronave de madeira decolou em seu voo inaugural em abril de 1972. O design do Very Vegan de Rutan espelha notavelmente o do Saab J-30 e 7 Viggen, um caça militar sueco que fez sua primeira aparição pública em 1965 e serviu de inspiração para a criação do próprio avião Canard de Rutan. Refletindo sobre suas aspirações, Rutan compartilhou mais tarde seu desejo por uma aeronave pessoal que emulasse a essência de um caça moderno, como o F-104 ou o F-4.
Ele imaginou uma máquina robusta equipada com um joystick significativo, uma infinidade de botões e uma taxa de rolagem rápida, uma verdadeira máquina macho que encapsularia a emoção de pilotar um caça da série do século. No final de 1974, Rutan concentrou-se no desenvolvimento do Very Easy. Antes disso, ele havia interrompido o trabalho em um projeto diferente derivado do Very Vegan, conhecido como Mini Vegan. Este projeto é uma aeronave Canard em alumínio com asa alta, estabilizador horizontal e elevador na extremidade frontal baixa. No entanto, após realizar testes com modelos em um túnel de vento e em um carro equipado com instrumentos de medição, Rutan concluiu que o design do Minivig era inerentemente instável e não viável devido ao seu alto custo, peso excessivo e as complexidades envolvidas na sua modificação para diversos fins experimentais. Rutan, redirecionando seus esforços, decidiu focar na construção de uma aeronave Canard usando espuma e fibra de vidro. Antes de embarcar na construção do protótipo Very Easy, designado November 7 Echo Zulu, Rutan dedicou inúmeras horas para examinar meticulosamente os acabamentos de superfície e as complexidades de construção de planadores europeus de alto desempenho. Esses planadores foram fabricados por técnicos que moldavam espuma e depois a revestiam com fibra de vidro e adesivo. Uma técnica sofisticada de construção composta. Em uma reviravolta irônica, Rutan optou por uma versão mais simples e econômica deste método composto para construir o Very Easy inicial. Essa escolha foi estratégica, pois permitiu modificações rápidas no design da aeronave. Rutan conseguia reposicionar asas ou superfícies de controle facilmente para testar diferentes configurações aerodinâmicas. Tal flexibilidade foi crucial, permitindo testes rápidos de várias configurações, sem o processo pesado de modificar extensivamente uma estrutura metálica, o que teria desacelerado significativamente o desenvolvimento. Foi apenas depois que o protótipo decolou com sucesso que Rutan decidiu comercializar o Very Easy como uma aeronave construída com espuma e compósitos de fibra de vidro. Rutan aprimorou a configuração Canard de sua aeronave, incorporando winglets nas pontas de ambas as asas, uma tecnologia pioneira de Richard Whitcomb, um especialista em aerodinâmica da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço durante os anos 50. Os winglets foram projetados para reduzir o arrasto, melhorando a taxa de subida e a velocidade de cruzeiro da aeronave. De maneira muito inteligente, Rutan utilizou esses winglets para servir a um duplo propósito, atuando também como estabilizadores verticais e lemes para controle de guinada. Ansioso para testar os limites do layout Canard, Rutan usou o November 7 Echo Zulu para explorar ainda mais seu potencial de desempenho. Ele acreditava que, estabelecendo novos recordes mundiais de velocidade para aeronaves na categoria de peso do Very Easy, abaixo de 500 kg, ele poderia redefinir seu design Canard. Isso não apenas demonstraria as superiores capacidades de desempenho de uma aeronave Canard bem projetada em relação aos designs tradicionais, mas também validaria sua abordagem inovadora. Após quase 4 meses de esforço dedicado por Rutan, sua esposa Caroline e um grupo de amigos, o primeiro Very Easy foi concluído. Seu voo inaugural foi em maio de 1975, impulsionado por um motor Volkswagen adaptado para uso na aviação. Apenas 3 meses após seu voo inaugural, o Very Easy foi exibido na convenção anual da Experimental Aircraft Association e no Fly-In em Oshkosh, Wisconsin, em agosto de 1975. Este evento marcou o início do que Don e Julia Downey denominaram a Revolução Rutan, sinalizando um período transformador na aviação experimental provocado pelo design inovador de Rutan. O grande êxito do Very Easy em Oshkosh inspirou Bert Rutan a projetar imediatamente uma versão do Very Easy para construtores amadores. Ele e sua equipe construíram o segundo Very Easy, November 4 Echo Zulu, no inverno de 1975. Embora o November 4 Echo Zulu possa parecer idêntico ao November 7 Echo Zulu à primeira vista, Rutan modificou significativamente o design para acomodar um motor Continental A70i5 mais robusto e confiável. Isso demandou mudanças em quase todos os aspectos das dimensões da aeronave. A área da asa foi expandida de 5,3 metros quadrados, 59 pés quadrados, para 6 metros quadrados, 67 pés quadrados. Além disso, Rutan revisou o design do Canard e escolheu um novo aerofólio para esta asa, desenvolvido por especialistas em aerodinâmica na Universidade de Glasgow, para otimizar ainda mais o desempenho.
Rutan e sua equipe iniciaram a construção desta aeronave em dezembro de 1974 e ela realizou seu primeiro voo em março de 1976. Durante a construção, Rutan enfrentou desafios para obter o motor A-75 pretendido e optou pelo motor Continental O-200. Este motor era cerca de 13,5 kg, 30 libras, mais pesado que o A-75, levando Rutan a compensar adicionando 4,5 kg, 10 libras de lastro extra ao nariz da aeronave para equilíbrio. Rutan começou a distribuir os planos para a aeronave em julho de 1976 e, notavelmente, o primeiro Ferrieses construído em casa começou a voar em março do ano seguinte. Esta rápida transição de planos para uma aeronave funcional de alto desempenho era sem precedentes na época. A eficiência na construção se deveu em grande parte ao uso inovador de materiais compostos por Rutan. Para criar a estrutura leve e durável de sanduíche de fibra de vidro espuma-fibra de vidro da aeronave, os construtores usaram um cortador de fio quente para modelar precisamente o núcleo de espuma. O núcleo foi envolto com resina epóxi e um pano de fibra de vidro cortado com precisão, um método que garantia a integridade estrutural da aeronave enquanto minimizava seu peso, conforme os construtores caseiros decolavam com seus Easies. Eles enfrentaram desafios imediatos de peso e controle da aeronave. Em abril de 1978, Rutan pesquisou construtores e descobriu que as aeronaves prontas pesavam em média 14 a 23 kg, 30 a 50 libras, a mais do que as especificações indicavam. Essa divergência se deveu em grande parte a alguns construtores que se desviaram do conceito central de Rutan de uma aeronave simples e leve, projetada para operação diurna e em tempo bom. Em vez disso, eles instalaram pacotes de instrumentos extensos para voos noturnos e em condições climáticas adversas, exigindo sistemas elétricos mais complexos e pesados. Como resultado, alguns Varieses ficaram tão pesados que transportar passageiros se tornou uma preocupação de segurança. O problema de controle era significativo e urgente, exigindo um esforço imediato e rigoroso para a solução. Construir a asa traseira com a incidência e torção precisas era crítico. No entanto, vários construtores tiveram dificuldade em alcançar um voo nivelado, sem aplicar entrada de rolagem total, indicando sobrepotência dos elevons do canard devido a imprecisões na incidência e torção da asa. Para resolver isso, Rutan optou por redesenhar a asa traseira para incluir ailerons, mantendo o controle do elevador no canard. Essa tarefa monumental foi concluída em cerca de 2 semanas, e as modificações foram rapidamente distribuídas aos construtores que precisavam de soluções. Apesar de enfrentar desafios com peso e controle, o Very Easy disparou em popularidade, com Rutan eventualmente vendendo cerca de 3.000 conjuntos de plantas. Até 1980, 200 Very Easies já haviam voado. Porém, em 1985, Rutan decidiu interromper a escala de planos para todas as aeronaves que projetou. Rutan tomou essa decisão ao iniciar um novo projeto na Scaled Composites, notando que as exigências de gerir os negócios estavam ficando excessivas. Apesar de ter interrompido a venda de novos planos, a Rutan Aircraft Factory manteve o suporte aos construtores que já estavam construindo suas aeronaves quando a decisão foi tomada. A própria aeronave November 4 Echo Zulu tem uma história notável, acumulando 700 horas de voo. Em uma viagem notável, Doug Shane pilotou-a da oficina de Rutan no aeroporto de Mojave, na Califórnia, até Washington, Distrito de Colômbia, onde foi entregue ao Smithsonian National Air and Space Museum em 1986. Este avião marcou avanços na aviação privada e desempenhou um papel na pesquisa de segurança. No final dos anos 70, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço iniciou estudos para melhorar a segurança da aviação civil, com foco principal na redução de incidentes de estolbarbeiragem, uma das maiores causas de fatalidades na aviação naquele período. O Very Easy, conhecido por sua resistência a giros, despertou o interesse da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, levando Rutan a ser levado para Langley Field, Virgínia, em 1977. Após isso, uma equipe de especialistas em aerodinâmica da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço visitou a oficina de Rutan em Mojave para realizar testes extensivos no November 4 Echo Zulu. As descobertas deles persuadiram a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço a construir 2 Very Easies para mais testes de voo e pesquisas em túnel de vento.
Além disso, nos anos 80, Rutan usou o November 4 Echo Zulu para experimentos sobre como a chuva e a umidade intensa afetavam o fluxo laminar da asa principal e do canard da aeronave. Esta pesquisa foi motivada por relatórios de construtores sobre mudanças inesperadas no ajuste de inclinação ao voar seus Very Easys e outras aeronaves Rutan Canard em mau tempo, destacando os esforços contínuos de Rutan para redefinir e entender as nuances de seus projetos sob várias condições.